Olá pessoal, bem-vindos ao canal Automatiza. Vamos dar sequência aí à nossa aula de número 7, parte 2, que a gente aprendeu a usar o aplicativo de simulação para fazer teste lógico PLC Sim. Agora eu vou estar ensinando para vocês aqui como fazer, por exemplo, uma sequência de testes que você pode pré-programar com um tempo determinado, de forma que o próprio PLC Sim faça os acionamentos das suas entradas para você simular. Como a gente fez na última aula aí, na parte 1, a gente criou aqui uma lógica de forma que eu consigo ligar um motor. Aqui seria uma lógica simples de um acionamento de um motor partido direto, onde eu tenho um botão de liga aqui, um botão desliga e um botão de emergência do meu motor. Então, uma vez que eu aciono a chave aqui de pulso, dou um pulso aqui no liga motor, esses dois sinais aqui estão em 0, estão negados, dá 1. Então eu consigo acionar o motor e o selo segura por aqui. Na última aula eu entrei online. Eu entrei online aqui e modifiquei o valor. Modifiquei o valor. Certo? Então eu consigo com o PLC Sim, ao invés de vir aqui dentro da lógica e fazer isso aqui que eu fiz modificando o valor mesmo, eu posso com o PLC Sim, tá até aberto aqui já, eu posso criar uma sequência aqui para o meu teste. Eu vou estar fazendo aqui para vocês verem aqui como que a gente consegue fazer isso. Deixa ele carregar aqui, está carregando. Outra coisa, eu vou mostrar aqui como que a gente consegue, dentro do TIA Portal, a gente consegue monitorar os estados das nossas variáveis em uma tabela, correto? Fica bem legal para a gente ver lá quando eu estiver usando a minha sequência de teste. Deixa eu salvar esse cara aqui. Então essa sequência aqui, sequência 1, foi uma sequência que eu criei aqui, de forma que automaticamente, ao invés de eu ir na minha lógica lá e mandar os sinais, por exemplo, o botão liga aqui, ao invés de ir na lógica lá e pressionar o botão liga dentro da lógica, eu vou criar uma sequência aqui de forma que esse cara fique automático. Mas primeiro eu vou ensinar para vocês como que a gente cria uma tabela de variáveis de monitoramento. Ok? Então vamos inserir nossos dados aqui, para quando a gente estiver online, a gente visualizar essas variáveis aqui, mudando de seus estados de 0 para 1, por exemplo. Então vamos aqui, a gente vem em Watch in the Force Table, que é tabela de variáveis e FOSS. Em uma aula que a gente for falar um pouco da manutenção do sistema, a gente vai falar um pouquinho de FOSS, que é o que? Eu forçar um valor na variável, de forma que em todo o scan do PLC, da CPU, esse valor que foi forçado ele continue, mesmo que a CPU desligue, esse valor continua com o mesmo valor que eu forcei.
Mas na aula de manutenção a gente vai explicar isso aqui com mais detalhe, o que seria o FOSS, que auxilia bastante a equipe de manutenção, né, para fazer testes de equipamentos. Por exemplo, quando queimar uma chave de fluxo, eu não consigo fazer a troca dessa chave, então eu vou no meu programa aqui e forço um valor no meu sistema, em 1, por exemplo, nível lógico 1, para falar que a chave de fluxo é normal. Lembrando que o FOSS tem que ser feito aí com segurança, né, mitigando todos os riscos. Mas vamos voltar aqui para o assunto, que é o nosso teste aqui. Então eu venho aqui e clico em adicionar nova tabela. Eu dou um clique duplo aqui nesse cara, ele vai abrir uma tabela para mim. A tabela aqui é muito usual quando a gente está comissionando algum equipamento. Eu posso, por exemplo, criar uma tabela aqui e chamar de comissionamento partida motor, certo? E aqui eu vou inserir minhas variáveis da minha lógica. Então eu venho aqui, por exemplo, e vou inserir meu endereço aqui, M0.0, que é o liga motor, M0.1, M0.1, minha máquina está bem lenta novamente. Vamos lá, com muita calma a gente consegue aí. Deixa eu ver aqui se a minha sequência está travando. Não, não é a sequência não. Deixa eu ver isso aqui. Vamos voltar aqui. M0.1, M0.2, M0.3, que é o motor ligado. Então aqui, ó, a gente criou uma tabela, né, que eu consigo visualizar as minhas variáveis. Então aqui eu vou entrar online para ver como que elas estão agora. A mesma coisa para ver online a tabela, é como se estivesse vendo a lógica lá. Então eu clico nesse óculos aqui com o triângulo verde aqui. Bastante lenta a máquina. Ele está carregando aí a tabela. Então aqui, ó, tá vendo aqui? A gente tá com esse bar gráfico aqui, tá indo e voltando. Aqui ficou verdinho, tá vendo? Isso significa que eu tô online. Então esses caras aqui são os estados reais das minhas variáveis na lógica lá. Então, por exemplo, aqui eu tô com o meu liga motor em 0, desliga motor em 0, emergência em 0 e o motor desligado. Então a minha bobina de saída aqui, motor ligado, está em 0, correto? Vamos ver a lógica aqui. Vamos entrar online. Certinho aqui, ó, a gente está com em 0 liga, o desliga negado está em 0, 0 vira 1, motor desligado, correto? Então a gente vem aqui agora, a gente vai startar a nossa sequência. Eu vou deixar a tabela aberta aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou deixar a tabela aqui pra gente ver a nossa sequência funcionando. Então eu vou fazer a sequência aqui, que eu já criei já, e depois a gente vai criar uma aqui. Então qual que é a ideia, né, na minha sequência? Após 10 segundos
eu vou mandar o meu liga motor para 1. Então, quando eu mandar o meu liga motor para 1 após 10 segundos, o motor vai ligar. O motor vai ligar. 3 segundos depois, como eu simulei um pulso aqui, o meu liga motor vai para 0. Após 2 segundos, eu vou simular que eu desliguei o motor. Vou mandar para 1. Vou mandar para 1. Como está negado, 1 vira 0. Automaticamente, meu motor deve desligar. E 2 segundos depois, eu mando o desliga motor para 0. Para simular um ciclo aí de partida do motor. Então estou simulando aí que eu liguei o meu motor. Ao invés de usar a lógica lá que a gente fez na última aula, eu criei uma sequência aí para fazer o meu teste automaticamente. Isso aqui me auxilia para fazer um comissionamento muito grande de variáveis. Eu posso simular minha lógica conforme os passos que eu quero. Então vamos iniciar aqui, ó. Eu vou dar um start aqui na minha sequência. Então eu estou aqui, ó, contando o tempo, correto? Pera aí. 10 segundos. Motor ligado. Vocês viram aqui, ó, motor ligado. Desliguei o motor. E o que eu fiz aqui, ó, para ficar legal? Aqui eu selecionei para repetir a sequência. Então, sempre que ele fazer esse ciclo aqui, tá vendo aqui, ó, ele tá contando o tempo lá, ó. Esse aqui é o tempo decorrido. E sempre que finalizar a minha sequência, eu coloquei aqui no final, ó, repetir sequência. Então, uma vez que eu fiz isso aqui e coloquei para repetir sequência, ele fica nesse loop aqui. Ó, desliga o motor. 10 segundos depois, novamente, ele vai ligar o motor. Vamos ver aqui na lógica isso aqui funcionando. Correto? A gente abre o nosso B1 aqui. Olha só para você ver, para vocês verem aqui a minha sequência funcionando. Liguei o motor ligado. Eu simulei que eu vou desligar o motor desligado. 10 segundos depois eu vou ligar o motor. Após 3 segundos desligo o motor. Então isso aqui nos auxilia para fazer um teste. Então, dependendo da lógica que você criou aí, você consegue criar uma sequência automática do seu teste. A forma de fazer a sequência é bem simples. Vamos fazer um aqui só para a gente fixar aí. Então aqui, ó, eu parei minha sequência nesse quadradinho aqui. Nesse verdinho eu inicio a sequência. Você pode ver, sempre que eu clico aqui, eu paro o tempo e inicio minha sequência novamente. E aqui eu posso pausar. Pausei, ele pausou em 2 segundos. Clico novamente, ele volta no tempo que estava. Ah, beleza, eu não quero mais que esse cara fique repetindo ciclicamente. O que eu faço? Então, venho aqui em stop sequência. Para que quando ele finalizar o tempo aqui de 17 segundos, quer mandar para 0 ou desliga, eu não faço mais o ciclo novamente. Vamos fazer aqui para vocês verem aqui que eu vou fazer esse ciclo somente uma vez. Liga motor. Mando para 0, liga motor. Desliga motor, vai para 1. Ok, parei minha sequência. Ele não fica mais cíclico. Então eu venho aqui para esse cara. Correto? Então parei. Então a gente vai criar uma sequência nova aqui. Sequência 2. Então eu venho aqui e falo, olha só, quando for 15 segundos, M0.0, e que eu escolho o que eu quero fazer. Eu mando o sinal para 0 ou para 1. Eu poderia, por exemplo, também, vou colocar um valor real aqui.
MD100. Eu vou chamar esse cara aqui de decimal. Correto? Essa variável aqui a gente não aprendeu fazer ela nessa lógica aqui, mas é uma variável real, né? Que eu posso também vir aqui e criar uma sequência para ela e mandar essa memória aqui, MD100 para 20. A gente pode, por exemplo, criar uma lógica lá para simular um nível de um tanque. Então eu coloco lá, quando o motor ligar, né? Mandei ligar o motor. 20 segundos depois, eu posso criar uma lógica, por exemplo, que eu tenho um tanque para simular um nível de um tanque. Então eu falo que quando eu liguei o motor, poderia ser uma bomba, por exemplo, o motor vai ligar lá, vai rodar a bomba e vai esvaziar um tanque, por exemplo. Eu posso simular que o meu nível chegou a 20%. Aqui poderia ser um nível. Eu posso simular um nível aqui. Correto? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos simular isso aqui. Eu vou inserir na minha tabela de variáveis lá meu MD100 para a gente visualizar isso aqui. Então venho aqui no Wash Table e vou digitar aqui minha variável MD100. Ok? Vou colocar em decimal para visualizar esse valor aqui. Então a gente está online, ó. Eu estou aqui com o meu valor em 0, correto? Essa variável real aqui. Então eu vou lá na minha lógica, lá na minha sequência. Eu só vou simular aqui, fazer isso aqui e vou startar ela. Correto? A gente vai abrir nosso cara aqui. Não ficou legal, né? Então 15 segundos depois, 15 segundos, mandei para 20 minha variável. Então se a gente vir aqui na tabela nossa aqui, ó, então aqui eu estou online na minha lógica lá, no caso da minha variável que eu criei, e mandei meu valor para 20. Então pessoal, isso aqui depende da sua lógica, do que você vai fazer, vai te ajudar bastante. Você está criando aí algumas coisas para simular. E também para comissionar alguma coisa. Porque de repente, vamos pensar o seguinte, eu não tenho na minha lógica um sensor de nível, por exemplo, fisicamente. Então eu posso vir aqui, criar na lógica o meu controle de nível lá e simular que o meu nível seria essa variável aqui. Então eu posso vir aqui e manipular esses valores aqui. Criar uma sequência, por exemplo, de um controle. Correto? Então a ideia dessa aula da parte 2 era isso. É uma dica aí como você pode usar o PLC Sim usando a sequência. Se vocês tiverem dúvida aí, deixe nos comentários aí que a gente faz mais algumas coisas aí. Se tiver alguma dúvida quanto à sequência aqui, a gente pode simular algumas coisas. E vai ter aulas também que eu vou trabalhar com valores reais, manipulação de valores reais, que eu vou utilizar esse cara aqui para simular alguns controles de variáveis analógicas. Então eu vou usar. Então ao longo do curso a gente vai estar vendo isso aqui. Então inicialmente sobre PLC Sim seria isso aqui. Então são essas duas aulas aí. Então quem gostou, dá o like. Quem não gostou, comenta, pra gente estar melhorando aí. Minhas primeiras aulas, então pode ser que algumas coisas estejam passando batido aí, mas ainda está melhorando aí. Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço.